Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Operação Stop na Rádio Observador. Todas as semanas damos destaque ao mundo automóvel e sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana? Olha, foi ótima. Sempre a ameaçar chuva, mas sem que ela caísse, pelo menos de forma assim muito abundante. Acho que hoje mudou, pelo menos em alguns pontos do país, lá para o norte. Alfredo, ainda bem que tiveste assim uma semana ótima. Aqui no Operação Stop, esta semana vamos falar do IUC, o Imposto Único de Circulação, a que a generalidade dos veículos está exposto. Era pago anualmente no mês da matrícula. No próximo ano, em 2026, as regras mudam, aumenta o esforço para quem tem mais carros. Ora, Alfredo, este IUC é uma despesa com que os proprietários dos carros têm de lidar todos os anos. As regras vão mudar, isso é bom ou mau para os nossos ouvintes? Ora, aí está. Depende dos ouvintes. Ou seja, vamos lá por partes. Clarifica-se. Já tens toda a razão. E é nosso desejo e função alertar quem nos ouve para seguirem de perto as novas regras anunciadas para 2026 em relação ao pagamento do Imposto Único de Circulação, o habitual IUC. Este imposto, como todos nós sabemos, incide sobre a propriedade do veículo. E até aqui, como disseste logo no arranque da peça, era pago no mês da matrícula. Ou seja, o carro matriculado em janeiro pagava em janeiro, o carro em dezembro pagava em dezembro. Quem tinha muitos carros, pagava no mês da matrícula. Cada um deles não havia acumulação, exceto se por azar ou por experiência tivesses comprado os carros todos e matriculado os carros todos no mesmo. Exatamente. Agora, perguntas-me tu, mas como é que isso vai mudar? E vai mudar porque até no próximo ano, ou seja, em 2026, todos os veículos vão ter que pagar o IUC, o tal Imposto sobre a Propriedade, em fevereiro. Isto quer dizer que quem possua um automóvel, por exemplo, com matrícula de dezembro, que é o meu caso, vou pagar um IUC de 2025 em dezembro e depois pago outra vez o IUC de 2026 logo em fevereiro. Podes dizer que é chato, mas é só uma vez. Também não é grave. Então mudam as regras e, sobretudo, o mês do pagamento. Como é que isso é mau para os condutores? Olha, é mau para alguns condutores, como te dizia antes. Imagina tu uma família com filhos mais velhos, em idade universitária, ou até já a trabalhar, aqueles que ficam em casa durante mais tempo, porque isso não está fácil. E numa casa há 3 ou 4 carros. O pai tem um carro, porque tem que ir trabalhar para o norte, a mãe tem um carro, tem que ir trabalhar para o sul, os filhos têm que ir para a faculdade, muitas vezes nem sempre na cidade em que vivem, e então o carro acaba por ser o veículo de transporte preferencial. E não estamos a falar de bombas, necessariamente. Todos os carros pagam IUC. E não é todos, já vamos às exceções, mas a maioria dos carros, a esmagadora maioria dos carros pagam IUC. E até aqui, este IUC era pago. Havia um carro que tinha matrícula de janeiro, havia outro carro que tinha matrícula de agosto, 2 podiam ter matrícula de novembro, e a coisa ficava assim dividida, o esforço ficava dividido ao longo de 3, 4 ou 5 meses. A partir de agora, todos os carros pagam em fevereiro, o que é uma chatice, porque se tiveres 5 carros e pagares 500 euros ou mais de IUC, vais ter que pagá-los a todos em fevereiro. E aqui é que o esforço para as famílias pode aumentar. Falaste nas famílias mais numerosas, Alfredo, que muitas vezes têm carro para o pai, carro para a mãe, às vezes até os próprios filhos têm carros. Não há assim nenhuma facilidade de pagamento para estes casos? Olha, efetivamente não há. Eu sei que estamos habituados a ler, e vários governos já falaram nesta situação, em que há uma série de ajudas ou facilidades, às vezes, para as famílias numerosas, uma vez que todos sabemos que os Estados têm todo o interesse. Nós temos falta de crianças, logo têm que ser incentivados a procriar, mas a verdade é que desta vez não são conhecidas nenhumas medidas para famílias numerosas. E, sobretudo, o IUC não prevê essa possibilidade.
E as novas regras são válidas para todos os veículos, mesmo os que pagam IUC já elevado? Ora, agora tocaste num ponto importante. As novas regras prevêem que os IUCs mais baixos, os IUCs até 100 euros, são obrigatoriamente pagos em fevereiro. Porém, se o IUC for o superior a 100 euros, então o contribuinte pode optar, caso deseje, paga a totalidade em fevereiro. Mas, se preferir, pode dividir o valor em duas prestações e paga metade em fevereiro e a outra metade em outubro. Já agora, deixa-me só chamar a atenção por um ponto, que eventualmente os nossos governantes ou se esqueceram ou não especificaram na lei, que eu até acredito que seja mais o caso, porque faria todo sentido que, já que abre esta possibilidade, então que as famílias, as tais famílias numerosas com 3 ou 4 carros, sejam obrigadas a pagar tudo em fevereiro. Faria mais, uma vez que o total, obviamente, ultrapassa e é muito os 100 euros. Seria mais sensato e benéfico para essas famílias que, uma vez ultrapassados o limite de 100 euros, pudessem dividir essa quantia, pelo menos em duas prestações, o que já facilitaria o esforço de quem tem que pagar essa massa. E sabes que isto de pagar nunca é agradável. Toda a gente quer o mais tarde melhor. E, Alfredo, e as vantagens que são concedidas aos veículos elétricos e também os híbridos que são plug-in, essas são para manter? Tudo o que é veículos com baterias recargáveis, portanto, como disseste muito bem, os elétricos, os 100% elétricos e os híbridos plug-in, todas essas vantagens vão ser mantidas. Ou seja, os elétricos não pagam IUC. Nota que isto não é nenhuma benesse tirada aí da cartola de um mágico qualquer, mas porque o IUC é um imposto que é calculado sobre a propriedade, como falámos no início, mas também tem várias componentes. Uma é a cilindrada e outra é o tipo de combustível e a terceira é as emissões de CO2. As emissões, não direi poluentes, mas que afetam o ambiente. Porque o CO2 não é poluente. Nós exalamos o CO2 todos os dias a toda a hora e não morre ninguém por isso. Mas dizia-te eu que os elétricos não emitem CO2. Os híbridos plug-in, se forem bem usados, emitem muito menos. E então daí que os elétricos não pagam IUC e os híbridos plug-in têm a 75% de desconto do IUC, o que os torna extremamente atraentes para particulares, claro, mas sobretudo para as empresas. Porque também lhes permite recuperar o IVA, mas isso é outra conversa. Ora bem, conversa talvez para um outro episódio do Operação Stop. Esta semana ficamos por aqui. Muito obrigado, Alfredo Lavrador. Estás de regresso para a semana para mais uma Operação Stop. Até lá, um grande abraço. Abraço, Rafael.